Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é: o trabalho enobrece o homem? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Já tá decoradinho, né? É isso aí, tá cada vez mais rápido. Uau! Se você já tá inscrito aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez. Não deixe de participar curtindo o vídeo e escrevendo lá nos comentários o que você acha. O tema de hoje tem a ver com o dia de hoje. Sim! Porque afinal estamos gravando na sexta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Uhum. E aí a grande questão é: o que é trabalhar hoje? Quais são as condições de trabalho hoje? Trabalhar realmente enobrece o homem? E a ideia da gente é conversar um pouco sobre isso, né? De repente a gente não vai chegar a uma conclusão, a pergunta, mas a ideia é que a gente possa debater a situação de trabalho hoje em dia. Quer começar? Eu começo? Você pode começar. Eu acho que antes de mais nada a gente teria que tentar entender o que quer dizer assim sobre o trabalho enobrecer o homem. Não, acho que a gente tem que de repente entender o trabalho, né? Porque assim... Quer começar? Não, pode começar. Não, eu acho que o começo mesmo é entender o trabalho, porque eu acho que algumas pessoas têm dificuldade disso, né? Às vezes você vê, por exemplo, o pessoal fala assim: ah, você dá aula e trabalha mais... você trabalha no quê? Enfim, ou então fala assim: ah, você faz vídeo, mas você só faz isso, só não tá trabalha. Fazendo vídeo, não tá fazendo mais nada. Então assim, é importante entender que assim, a definição de trabalho é toda ocupação útil. Tudo que... Aí, o problema é todo você também discutir, né, o que é utilidade. Mas toda ocupação útil, tudo aquilo que você gasta energia e tempo é trabalho. Então, assim, é uma atividade que você está propondo. E aí é óbvio que dentro da modernidade, da evolução do homem, esses trabalhos passaram a ser de alguma forma remunerados ou não. Então não é porque o trabalho não é remunerado que não é trabalho. Então esse é o grande problema, assim, por exemplo, das mulheres com relação aos trabalhos domésticos, que ficam muitas vezes a cargo apenas das mulheres, e que não é um trabalho remunerado. Então, mas não deixa de ser trabalho, não deixa de ser que a pessoa não se canse, não se desgaste, não tenha algum tipo de lesão, não tenha algum tipo de doença ocupacional, porque exatamente é uma ocupação que ela tem rotineira, cotidiana. Então toda ocupação útil, onde você gaste tempo, energia, é trabalho. E aí até mesmo a questão de estudar é um trabalho. Muitas vezes na minha vida, o meu trabalho é estudar, resumir, aprender, determinar como aqui depois eu vou ensinar aquilo, mas eu preciso estudar para que eu possa exercer meu trabalho. Então, isso mesmo fora da universidade, porque fora todo o tempo que eu estudei na minha vida, eu ainda hoje, dentro do meu trabalho, uma das tarefas que eu tenho é estudar. A gente que é professor, a gente passa muito por isso, né? Porque às vezes as pessoas, família mesmo, fala: ah, vamos fazer tal coisa. Aí a gente fala: não posso porque eu tô trabalhando. E a gente percebe que é difícil a pessoa entender que o fato de você estar em casa não quer dizer necessariamente que você vai estar de bobeira. Né? É o que eu costumo dizer: o dar a aula para professor, né, o chegar lá e dar aula costuma ser a parte mais tranquila. É o menor tempo, às vezes, que você passa fazendo o teu trabalho. A execução da aula em si, às vezes dura 50 minutos, 2 horas, depende de onde você trabalha, como seja o sistema de tempo. É rapidinho. Mas tudo que você estudou ao longo da tua vida, e inclusive até no teu dia a dia, na tua semana anterior, para você planejar, organizar, estudar, separar texto, pensar no material de apoio, no exercício, na atividade que você fez em casa para preparar aquilo, às vezes levou 5 horas para você preparar uma aula que vai chegar lá e vai durar 50 minutos. Mas você gastou 5 horas, 4 horas, 2 horas do seu dia para preparar 50 minutos. Procurando uma imagem que você acha que seja mais adequada, pensando num exemplo para dar, pegando diferentes teorias sobre a mesma coisa. Dependendo do segmento que você trabalha, você gasta mais tempo ainda. Sim. Dependendo do segmento, não acho nem da disciplina que você dê, não. Acho que todas elas dão trabalho.
desde arte, educação física, todas elas vão gastar tempo. Mas eu acho que assim, dependendo do segmento, eu acho que às vezes com criança você gasta mais tempo ainda, porque você precisa propor muita atividade prática e exercício, e você depois tem que corrigir tudo isso, dar o feedback para a criança por escrito, que muitas vezes é uma turma grande, você não consegue dar o feedback individual, então você realmente gasta muito do seu tempo em casa. E que nem sempre esse tempo é remunerado. Na verdade, na maioria dos casos, no caso do professor, esse tempo que a gente tem a nossa atividade em casa não é remunerado. Mas eu queria abordar mesmo como o trabalhador é visto, né? Quando a gente pensou na frase assim, o trabalho enobrece o homem, a gente percebe que isso muitas das vezes é usado com a ideia assim, ó, não tem como você fugir, se você quer ser alguém na vida, você tem que trabalhar, você tem que fazer algo de útil para a sociedade, porque é assim que o mundo funciona e vida que segue. Isso é cultural, né? A gente tem esse aspecto dentro da sociedade, até mesmo dentro das religiões. É importante realmente, se a gente não trabalhar, não vai ter nada no mundo. Se todo mundo resolver ficar parado, sentado, sem fazer nada, a gente não vai ter nada, nem o que comer, nem o que assistir, nem o que ver, nem nada. A gente está agora aqui fazendo um trabalho não remunerado, mas é uma atividade que está gastando nosso tempo, está gastando nossa energia, e é um trabalho. Que a gente espera estar sendo útil para alguém. Esperamos estar sendo útil para alguém, nem que seja para passar o tempo, para ela gastar o tempo, já que ela está, de repente, entediada lá com a pandemia, mas é uma atividade de trabalho. Então, eu acho que, assim, primeiro, é claro que é necessário para toda a sociedade que a gente, de alguma forma, crie um glamour em torno do trabalho. Se você falar que ele é só cansativo, rotineiro, tedioso, realmente fica muito difícil da pessoa querer fazer. Até porque se você pensar na origem humana, o trabalho estava muito ligado às questões de sobrevivência. Então você plantava, colhia, caçava, cuidava do animal. Então assim, era uma questão que se eu não faço, realmente era uma coisa assim, visível. Hoje, a gente está vivendo isso na quarentena, que se eu não trabalho, não ganho, não como. Era mais imediato. Eu não plantei, não vou comer. Não cacei, não vou comer. Mas nesse intervalo aí, né, no meio entre o tem que trabalhar para sobreviver e a quarentena, tem toda a questão também da escravidão. Então, durante muito tempo, pela sociedade, o trabalho pesado, o trabalho duro, era feito por uma classe que era vista como inferior, que eram os escravos. Óbvio que assim, o trabalho nem sempre é prazeroso. Tem muito trabalho, assim, que tem muitas pessoas que conseguem sentir prazer no seu trabalho. A gente está agora aqui sentindo prazer, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. E mesmo no nosso trabalho... No nosso trabalho, minha profissão de professor é uma coisa que me dá prazer. Eu até brinco com meus alunos assim, cara, eu ainda ganho pra isso, ó que maravilha. Porque eu consegui encontrar uma profissão que me realiza, que me deixa feliz fazendo. Agora, há pessoas que infelizmente na sua vida não conseguem encontrar uma atividade por várias circunstâncias em que essa atividade é prazerosa. E tem algumas realmente que são difíceis. Tem até um negócio que no History Channel, piores profissões do mundo. E aí você vê realmente, o cara tirar prazer disso aí deve ser difícil, tem que ser muito positivo. Mas eu acho que é importante a gente ter em perspectiva que assim, quando o mundo passa principalmente a entender as esferas de poder, e que o poder começa físico, né, entre o mais forte domina o mais fraco, e depois esse poder se torna religioso, depois se torna econômico, e hoje o poder econômico domina o religioso e domina o físico, porque quem tem grana oprime e obriga, inclusive quem tem o poder físico, a fazer força para ele. Né? Desde força física da violência até mesmo a força de trabalho. Coronavirus! E com grande participação hoje do aspecto religioso, que a gente não pode deixar de pensar. Mas eu acho que quando o homem começa a perceber essa ideia de que ele pode exercer um poder sobre o outro, e que esse poder faz com que o outro possa se sentir obrigado a fazer algo que ele não quer fazer, e na verdade ninguém quer fazer talvez, e de alguma forma eu oprimo, aí você vai começar a criar várias formas de opressão. Dentre elas, a escravidão, que infelizmente, na história da humanidade, a escravidão quase sempre existiu. Você pode dizer que talvez ela quase sempre tenha existido nessa perspectiva de opressão. Talvez não nos moldes do que a gente entende escravidão, porque também a escravidão não foi igual em toda a parte do mundo. Você não pode dizer que a escravidão do Brasil é igual à escravidão americana, que é igual à escravidão na África.
na Ásia, na Roma Antiga, que é igual à escravidão que aconteceu dos negros pelos árabes. Você não tem como dizer isso. E eu acho assim, eu acho muito bonito a ideia assim, meu trabalho não me cansa porque eu não vejo como trabalhe naquilo que você goste. Porque você nunca vai se cansar. Nunca vai se cansar, você nunca vai ver como trabalho. É balela, assim. O que você falou, eu gosto de dar aula, você gosta de dar aula, só que tem dia que a gente não tá afim. Não, então tem dia que você não tá afim de levantar pra dar aula e você tem que ir lá. Você tem dia de aula que tu sai cansado, que tu sente assim, tu passou o dia todo só falando, mas parece que tu fez uma série de exercícios gigantescos, faz parte do processo. Assim, E se cria um glamour, como se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo, se você não está a fim de trabalhar de repente num dado momento da sua vida, você está errado, porque não pode ser assim, ou então você escolheu a profissão errada. Ou você se sente culpado, ou você se sente culpado, não tá trabalhando, tá certo que se você tá trabalhando num lugar que tu tá sempre infeliz, que que nunca te dá alegria, que é sempre um estorvo, alguma coisa tem ali. Agora, tem momentos no trabalho que você vai estar cansado e faz parte do processo. Tem dia também que você não tá afim. Tem dia que você não tá afim. Agora, muito disso, e aí da glamorização, de você dizer assim, o trabalho enobrece o homem, você tá feliz no seu trabalho, vem, na minha opinião, de uma tentativa de forçar a população, muitas das vezes, a trabalhar em coisas, em situações que, de repente, não deveriam ser como ser. E a aceitar condições financeiras que não deveriam ser as ideais, ou muito longe de ser as ideais, aí você não tem um pagamento correto, você começa a se sujeitar a determinadas situações legais e passa a tornar essas situações legais por causa de um desespero social, e aí você começa a defender que o importante é você estar trabalhando, não importa como, não importa que condições, porque é isso que enobrece o homem, é isso que faz você ter valor, o fato de você estar empregado. Eu acho que o problema assim também passa por... Consegui me fazer entender? Eu acho que em dado momento sim, ficou... Não, deu pra entender assim. Eu acho que também passa por uma perspectiva de que assim, o trabalho, ele te enobrece na medida que você é experimentado, que você descobre habilidades que você nem imaginava que você tinha, quando você cresce, quando você cria, quando você troca com o outro, você passa por desafios. E aí certas atividades não proporcionam isso. Por exemplo, não é que eu quero dizer que é um trabalho ruim, bom, não, mas assim, há trabalhos rotineiros em que você sempre faz todo dia a mesma coisa. Tem até o filme do Tempos Modernos do Chaplin que fala muito sobre isso. O cara fica o dia inteiro apertando uma... Desculpa que eu tô com tendinite e aí não vou conseguir com essa mão. Aí ele fica apertando uma porca, aí ele sai da fábrica fazendo o movimento que ele fazia durante o dia, ele não pode ver um botão, não pode ver nada. Ele até mexe na roupa de uma mulher, tem uma cena engraçada e tal, porque ele fica o tempo todo mecanizado. Porque, na verdade, assim... Eu percebo que assim, o problema é que a gente precisa educar a população, educar o mundo, transformar o mundo, para permitir que o homem faça apenas os trabalhos que realmente ele se realize, se desafie, se desenvolva, cresça, e o trabalho mecânico fique com as máquinas. Você vê, por exemplo, hoje, a questão dos caixas de supermercado, caixas de loja. Muitas lojas já estão substituindo para o pagamento automático. Então você chega lá, passa lá o código de barras lá no leitor, você mesmo faz isso, você mesmo embrulha, aí você passa o cartão e tá pago. Porque realmente você ficar o dia inteiro só pegando um produto, ainda mais hoje que você nem digita mais, que talvez você antes mexesse com seu raciocínio, antigamente o troco era feito pelo caixa, ele tinha que fazer uma operação matemática, ele simplesmente passa o dia todo ali sem nenhum tipo de pensamento, é automático. Então, algumas pessoas têm percebido que dizendo o seguinte, isso não é uma atividade humana prazerosa. Deixar, por exemplo, uma mulher ou um homem numa caixa com vidro na frente para receber o estacionamento
é chato, é tedioso passar 8 horas do seu dia naquela função. Então não seria uma função humana. E aí a substituição do homem pela máquina não é necessariamente ruim. O problema é que você não tem na população, na grande parte da população, qualificação e muito menos atividade para que ela esteja fazendo outra coisa. Mas aí tem duas coisas, né, nessa questão, que eu acho que tem que ficar bem claro. Pode ter toda essa preocupação, né, e aí eu concordo, é necessário que você seja capaz de favorecer a sociedade a cada vez ter mais conhecimento, a ser capaz de fazer cada vez mais trabalhos mais elaborados, para atender às próprias modernidades que a sociedade vai impor. Isso é uma coisa. Agora, quando você vai no shopping e você paga o seu ticket do estacionamento para uma máquina e não para uma pessoa, não é porque o dono do shopping está preocupado com o bem-estar daquele funcionário. É porque o dono do shopping não quer ter custos trabalhistas com aquele funcionário. Não, então ele bota uma máquina. Eu entendo perfeitamente assim, mas essa máquina tem um custo, ela foi feita por alguém. Bom, é esse o problema que às vezes as pessoas não entendem. Você está deslocando o trabalho que seria de alguém que ficaria ali na máquina recebendo dinheiro no quadradinho, para que ele de repente seja um dia um metalúrgico que esteja fazendo, ele seja um programador de dados, ele seja alguém que de repente está numa central de atendimento resolvendo problemas. Ou seja, o problema é que você, na verdade, só pensa que realmente você tira o trabalho da mão de obra desqualificada, mas você abre espaço para trabalho de mão de obra qualificada. Que não necessariamente estão sendo postos. E de novo, você não, eles têm que estar postos, porque senão não faz a máquina. Amor, só um cara qualificado faz a máquina. Concordo, amor, mas de novo, a preocupação da pessoa que está se beneficiando disso... Não, eu não estou falando na questão, olha só, essa preocupação não é exatamente do empresário. O empresário não está pensando, o empresário visa o lucro. Mas a gente tem que pensar que o trabalho tem que ser visto uma questão macro. Exatamente assim. Por exemplo, a gente agora está vivendo a pandemia. Então eu, como professora, eu estou gastando grande parte do meu dia no computador. Antigamente eu passava alguns dias da semana no computador. Alguns momentos do meu dia no computador. Agora é todo dia, o tempo inteiro. Por isso, inclusive, esse problema aqui. E aí, por exemplo, o que poderia estar sendo visto essa situação num aspecto macro? E aí o planejamento macro, isso tem que vir de cima, do sistema, do governo, das associações de empresas. Isso tem que vir do macro. Você pensa o seguinte, bom, o que essas pessoas estão precisando hoje? Internet, computador, programas, sistemas. Então eu vou, por exemplo, baratear o imposto do computador para facilitar a compra do computador por todo mundo, porque você parece descobrir a pólvora, que grande parte dos alunos não possui computador em casa. Vamos, de alguma forma, fazer algum tipo de convênio com as empresas de telefonia para a gente ampliar as pessoas com sistema Wi-Fi dentro das suas casas. Eu vou aumentar o número de pessoas instalando, atendendo. Então, assim, você vai gerar uma série de empregos que não vai, talvez, empregar. É isso que é um problema. Que aí as pessoas têm que pensar nas estratégias e na logística. O problema todo que eu vejo muito na questão de administração privada ou pública é processo, logística e estratégia. E aí você vai pensar na questão do aspecto macro. Eu não vou gerar emprego, às vezes, para o cara que está no comércio. Eu vou gerar emprego para o cara da engenharia, para o cara de TI. Eu vou criar para o técnico em eletrônica, em eletrotécnica. Eu vou criar outros empregos, que muitos deles podiam, às vezes, estar fazendo um bico no comércio. Nem todo mundo que está no comércio tem formação de comércio e está fazendo um bico no Uber, está fazendo um bico de entrega, está fazendo um bico no comércio. E que agora, de uma forma, está sentindo dificuldade de trabalho. Então, a questão toda é você ter informação. É uma coisa que, às vezes, o nosso governo fala muito, a gente precisa de informação. As informações já existem. Se você fosse cruzar quantas pessoas se formam em cada áreas técnica e superior no Brasil e onde elas estão, esses dados estão no Ministério da Educação. Você tem como mapear, inclusive com nota, de quanto que o cara tirou, se ele é bom, se ele é ruim, onde ele fez estágio, o que ele fez na vida. Você tem como mapear. Vai, histórico vai. Você tem como mapear toda a formação do país e saber onde eles estão. Até se você tiver que distribuí-los logisticamente, que tem mais aqui para ir para lá, oferecer oportunidade em outro lugar, você tem como fazer. A informação está no Ministério da Educação. Só que essa informação fica no Ministério da Educação. Isso é uma coisa que eu vejo nas empresas e no governo. As informações existem. Por exemplo, você teria como saber quem é aluno no Brasil.
está matriculado numa escola de ensino fundamental, médio ou superior e está fazendo planos com as empresas de internet para facilitar a fazer preços módicos, que fosse R$5. Ou que o governo pagasse esse valor por tanto tempo. E depois você podia manter esse plano. Igual os bancos fazem com conta estudantil, que é conta universitária. Faz uma conta de internet universitária. Faz uma conta de internet estudante. Se o cara vai usar também para ver Netflix ou para jogar joguinho, dane-se. O importante é que o serviço existe e o cara tem acesso. Porque eu vejo com relação, por exemplo, ao aspecto da educação. A gente vai trabalhar durante muito tempo assim, de forma remota. Porque a gente vai ter vários episódios dessa situação. Porque isso não vai ser controlado de dia para noite em uma única ação. Porque a gente se esquece que o vírus da gripe, seja lá qual for, Covid ou qualquer outro, ele muda. Por isso que você fica sempre gripado. Você não fica gripado uma vez na sua vida. Quantas vezes já ficou gripado na sua vida? E não digo nem alergias, não. Gripe viral. Várias vezes. Porque são vários vírus mutados que se transformam em outro e vão continuar te contaminando. Você acha que o Covid é burro e não vai fazer isso? Claro que ele vai. O vírus, embora não seja um ser vivo, ele é inteligente pra caramba. Não sei como é que é essa inteligência dele. Diabólica, mas porra, o bicho é inteligente. Ele muda, se adapta. Biologicamente, esse comentário não é aprovado, tá? Só pra deixar isso claro. Assim, lembrando que eu sou do direito. Né? Eu entendo isso tudo que você está falando, eu concordo com tudo isso que você está falando. Eu não sei mesmo se as notas vão, acho que a nota do aluno não vai, o governo só tem acesso. A nota do ENAD. Mas se ele quiser ter acesso, as universidades e escolas têm e mandam para ele. Se ele quiser saber quem é o bom, quem é o ruim. Eu não sei nem se legalmente pode. Você é do direito ou não? Não sei nem se legalmente pode enviar, porque você está... Quer queira que não, você está passando... Por exemplo, a nota do ENAD você tem. Não, mas aí é diferente, porque é o próprio governo que organiza. A nota do Enem você tem. Não sei se pode. Mas eu acho que a grande questão é isso, porque até pra gente encerrar o vídeo, né? A gente tem que ter muito cuidado em como o trabalho é visto hoje, em como muitos discursos são usados, né, como se a pessoa que no momento da vida dela está sem emprego fosse um pária da sociedade, sem nem questionar porque que a pessoa não tá empregada, se é um problema estrutural, ou porque ela nunca conseguiu um emprego. Pessoal. Tem pessoas que nunca conseguiram um emprego formal. Não, gente, e isso teoricamente, não necessariamente... eu só fui começar a trabalhar perto dos 30 anos, porque eu trabalhava como cientista, como bolsista, e não é profissão. E em legislação não é considerado profissão. E essa galera, que muitos chamam de vagabundo, que muitos chamam de aproveitadores, desocupados, querem ficar dizendo que ficam mamando na teta do governo, que é a galera que está ralando para conseguir descobrir cura, para conseguir descobrir equipamento para poder resolver o problema. Né? Então, a visão de trabalho na sociedade a gente tem que mudar. Né? Claro que é importante que cada um se conscientize da necessidade de fazer a sua parte na sociedade, de contribuir da maneira que pode, de ter uma profissão que vai ser útil. Isso tudo eu concordo. Não acho que o trabalho deva acabar e a gente tem que fazer uma apologia ao ócio. Hakuna Matata. É lindo dizer. Não é isso, mas eu acho que a gente, quanto sociedade, tem que mudar a visão que a gente tem do trabalho e do trabalhador. Eu acho que assim, você tem que pensar que todo mundo, na verdade, é trabalhador. Se você pensar no presidente da República, ele trabalha, ele é trabalhador. Então, assim, você pensar num político, bem ou mal, ele trabalha. Você pode questionar assim, se ele não está trabalhando direito. Aí são outras questões de fiscalização e outras coisas mais. Mas são pessoas que estão trabalhando, todo mundo trabalha. Desde o empresário até o operário, todo mundo está trabalhando. O que eu acho também que é meio perigoso é você ficar discutindo qual trabalho é essencial, qual trabalho é necessário. Então, tanto na figura do empresário quanto do trabalhador, os dois precisam um do outro. Se você não tiver um empresário que tenha o dinheiro, o recurso, os meios para administrar e colocar os meios de trabalho para você trabalhar, você não trabalha. Se não tiver o cliente, você não trabalha. Então, assim, você precisa, numa sociedade organizada, de todas as engrenagens funcionando. E não tem nenhuma engrenagem melhor ou pior. Às vezes, você vai ter o meu computador ou qualquer eletrodoméstico na sua casa, se quebrar a peça mais barata dele, ele vai parar de funcionar, como se quebrar a peça mais cara. Não importa a questão de quanto cada um tem na sua conta bancária. Todo o trabalho é importante para a nossa função social. Todas as pessoas têm valor. O problema é que a gente quer hierarquizar valores.
o valor em si, intrínseco de um ser humano, do que ele faz, não deveria ser valorado. O problema é que dentro do capitalismo você valorou. E você vai dizer então que o trabalho do técnico em enfermagem, do pessoal que faz limpeza no hospital, é menos valioso do que o trabalho do médico. Aí você vai dizer assim, não, mas o médico estudou pra caramba para ele ser médico. Então ele investiu muito tempo, dinheiro e energia para ele hoje ser médico. Beleza, entendo essa perspectiva. Só que você não pode, você tá falando sobre salário, sobre pagamento de trabalho qualificado e não qualificado. Um trabalho mais ou menos qualificado. Porque até mesmo o pessoal que faz limpeza do hospital, ele tem que ser qualificado, senão ele vai se contaminar e vai contaminar o hospital. Então todo mundo ali é qualificado, com qualificações diferentes. E todo mundo ali tem igual valor, quanto indivíduo, quanto ser humano e quanto força de trabalho. Tanto que hoje as pessoas que são empresários estão sofrendo muito porque não estão recebendo os lucros que eles estavam acostumados a receber. Sofrendo muito também? Não, muitos estão sofrendo. Não, vamos parar por aqui, senão a gente vai entrar na... sofrimento, não. Não é questão de medir sofrimento. Eu não quero entrar nesse mérito pra... Como pra também gente um trabalhador que não está trabalhando, tá ganhando, vamos pegar, por exemplo, o cara do madeiro, né? Só que ele não está passando fome. Pô, dizer que o cara tá sofrendo... O que ele demitiu ele tá. não é nem 5%, se não me falar a memória, do que ele lucrou no ano passado. Cara, aí assim, já é outra questão que a gente não vai debater isso agora nesse vídeo, não. Porque esse daqui já tá ficando louco. Tá? Mas dizer... até porque a gente vai ter que entrar em realmente o que é empresário, o que não é empresário, que hoje em dia no Brasil tem essa distorção. Não, pela lei todo mundo é empresário agora. É uma maluquice do caramba. Não, deixa de ser uma distorção. É. Então, senão a gente vai começar a ter que fazer um vídeo de 1 hora. E não é só vai dividir entre microempresário, empresário então, individual. Vamos ficar por aqui. Tá bom. Né? Porque nem sei quanto tempo já tá o vídeo. E é isso. Se você é novo aqui no canal, de novo, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E todo mundo aí, não deixa de curtir ou descurtir o vídeo. Escreve nos comentários aí o que você acha. Valeu, até a próxima.